Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema transversal a todos os pais, cuidadores, gestão emocional e birras. Toda a pessoa que convive com crianças convive com esta realidade da birra e cada vez mais nós precisamos de a desmistificar para que ela possa ser algo mais do que aquilo que no dia a dia nós ouvimos que é, não é? Como uma chamada de atenção, como uma provocação, não é? E as perguntas para o episódio de hoje também vieram um bocadinho nesse sentido, então vamos aprofundar aqui a birra, o que é isto, o que é este comportamento da criança, como é que nós podemos também trazer aqui a nossa regulação emocional e também ajudar a nossa criança a regular-se, e para isso trago comigo uma convidada que eu já queria aqui no podcast há muito tempo. Na verdade, eu conheci a Laura, hoje temos connosco a Laura Sanches. Bem-vinda, Laura. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Laura. Eu ia aqui acrescentar que até te conheci antes de ser mãe pela minha irmã. A minha irmã era educadora e numa escola onde estava o teu filhote, então conheci a Laura pela minha irmã. E depois lançaste o livro de Mindfulness para Pais e na altura eu ainda não era mãe e já estava a ler esse livro de Mindfulness para Pais, portanto entrei aqui também contigo no mundo da parentalidade mesmo antes de ser mãe. E tenho acompanhado também a tua jornada. A Laura é autora, para além de psicóloga e mãe, é autora de vários livros, o último de como educar crianças desafiantes, não é? Também aqui este tópico importante dos desafios na educação e como os superar, não é? Para além de Amar Não Basta, que também é outro título do livro da Laura, que também recomendo muito. Então hoje temos o prazer, e tenho o prazer, Laura, de poder estar aqui a discutir um bocadinho contigo este tema que toda a gente que lida com crianças precisa de aprofundar, não é? Eu sinto que nós precisamos mesmo de trabalhar a nossa consciência e conhecimento, para além da consciência e desse caminho que nós faremos sempre a nível pessoal como seres humanos, mas também de olhar aqui um bocadinho neurologicamente também o que é a birra, compreender esses processos para que depois possamos lidar com eles de uma forma mais consciente também. Então assim, para começarmos, o que é a birra? Como é que nós podemos olhar para isto para ter mais mão sobre isto, não é? Sim, então, uma birra é um momento de descontrolo, não é? Na verdade, eu às vezes faço este parênteses, não gostar muito da palavra birra, porque birra é quase uma coisa que é pejorativo, não é? Como se as crianças não tivessem o direito de se expressar dessa forma. Mas enfim, birra realmente é o nome mais comum e, portanto, para todos sabermos do que é que estamos a falar, é mais fácil usarmos essa palavra, é verdade. Então, é um momento de descontrole, sim. Porquê? Porque as crianças têm um cérebro muito mais imaturo que o nosso e, portanto, mais facilmente passam para estados de alerta que as levam a estados de descontrole grande. Nós temos uma estrutura muito importante que começa a desenvolver-se a partir dos 6, 7 anos de idade, que se chama córtex pré-frontal, que nos permite controlar os nossos impulsos. Essa estrutura é que nos permite também refletir sobre aquilo que estamos a sentir, que nos permite sentir coisas diferentes ao mesmo tempo, coisas ambivalentes, ou seja, eu posso saber que estou muito zangada com o meu filho, mas ao mesmo tempo gosto dele e não o quero magoar. Uma criança pequena ainda não tem essa consciência. As crianças, quando estão zangadas, só estão zangadas. O amor, naquele momento, não está lá. Não conseguem manter essas duas emoções ao mesmo tempo. Portanto, vão agir em função daquilo que estão a sentir, não é? Vão agir em função desse impulso. Ainda não têm esse filtro que nos permite a nós controlar os nossos impulsos. Idealmente, porque muitos adultos também ainda não têm esse filtro ou têm-no de uma forma muito pouco desenvolvida, digamos.
Então, essencialmente, a birra, a chamada birra, é isso, é um estado de descontrole. Algumas frustrações provocam na criança um estado de alerta e o seu cérebro ainda não tem capacidade para lidar com esse estado de alerta, controlando os impulsos, basicamente, não ficando em estados de grande desregulação emocional. Quanto mais pequenina for a criança, mais fácil é ela entrar realmente num grande estado de desregulação emocional. Porquê? Porque as crianças mais pequenas funcionam mais com as partes mais primitivas do cérebro, digamos assim. Há um autor, que é o Dan Siegel, tem este modelo, que é o modelo do cérebro-mão, que ajuda muito bem a explicar isto, não é? Ele diz que esta parte aqui dos dedos, se nós fecharmos a mão em punho, a parte que fica de fora é essa tal parte do córtex pré-frontal que nos ajuda a ser mais racionais, a pensar sobre o que sentimos e, portanto, faz com que não nos desregulemos com tanta rapidez. O que está dentro do nosso polegar é o sistema límbico, que está relacionado com as emoções e com os nossos impulsos e instintos mais primitivos. E aquilo que acontece é que as crianças mais pequeninas nem sequer têm esta tampa, não é? Portanto, vivem permanentemente sem tampa. Este córtex simplesmente, o córtex pré-frontal não existe e mesmo as outras áreas do córtex ainda estão muito pouco desenvolvidas. Portanto, muito rapidamente também esta ligação perde-se. Só quando esta ligação entre o córtex e o sistema límbico existe, é que nós conseguimos ter uma atitude mais refletida, não é? Sobre aquilo que estamos a sentir. Quando esta ligação não existe ou é muito imatura, ficamos à mercê das emoções, que é aquilo que acontece com as crianças, não é? Que muito facilmente entram em estados de alerta, em que ficam completamente à mercê daquilo que estão a sentir, das suas emoções naquele momento, e precisam de ser ajudadas a regular-se para saírem desses estados de alerta. Sem dúvida. E aqui algo que me surgiu ao ouvir-te, tu dizias que realmente é um filtro que se vai criando, e acredito que parte também muito dessa regulação na infância que depois nos ajuda em momentos na idade adulta a já conseguirmos regular-nos sozinhos. Mas dizias que alguns adultos também ainda não têm isso, não é? Por isso daí uma maior dificuldade de lidar com as crianças. Essa maturidade é algo inerente ao nosso desenvolvimento ou nós temos de fazer alguma coisa consciente para que realmente esses filtros sejam mais recorrentes nas nossas vidas e comportamentos, ações? Sim, então esses filtros desenvolvem-se naturalmente se nós vivermos num ambiente que nos permita fazer esse desenvolvimento. Quando as crianças vivem em ambientes que lhes permitem lidar com as suas emoções, que as ajudam a regular-se, isso vai se desenvolver, não é? O seu cérebro desenvolve-se de uma forma natural e, portanto, vamos ganhando com a idade esse amadurecimento. Hoje em dia sabemos que este desenvolvimento só termina por volta dos 24, 25 anos, portanto é um processo longo. Mas se as crianças estão expostas a estados de stress demasiado prolongados e demasiado intensos, no fundo podem ser as duas coisas, ou seja, podem ser às vezes até pequenos stresses, mas que são constantes na vida da criança, não é? Nunca desaparecem, ou às vezes podem não ser uma coisa muito constante, mas haver ali um grande trauma, não é? Um fator de stress tão grande que tem depois influência no desenvolvimento da criança. E sendo que hoje em dia também se sabe que na verdade o trauma acontece mais quando a criança já não tem uma base que a ajuda a lidar com essa situação do que propriamente pelo acontecimento em si. Mas então, se estas condições não existirem, nós hoje em dia sabemos, e já há estudos e investigações que o demonstram, as neurociências abriram-nos essa janela, não é? Permitiram-nos realmente ver que efetivamente existem diferenças entre o cérebro de uma criança que foi sujeita a estados de stress tóxicos, crónicos, e no cérebro de uma criança que teve um desenvolvimento considerado normal. E realmente, quando as crianças vivem nesses estados de stress, há determinadas zonas do cérebro, o córtex pré-frontal é uma delas, que não se desenvolvem ou que se desenvolvem pior, têm mesmo às vezes uma dimensão mais reduzida. A boa notícia é que podemos fazer esse desenvolvimento quando somos adultos, embora isso já exija depois um esforço consciente da nossa parte, não é? Quando somos crianças, isso acontece com naturalidade se as condições forem certas. As crianças não estão a pensar como é que vão amadurecer. Sim. Se
Isso não aconteceu em crianças, em adultos já tem que haver um esforço consciente, não é? Já temos que pensar que queremos realmente fazer esse trabalho de amadurecimento para que ele se torne possível. Uhum. E aí entra também o que eu sinto que é um grande trabalho da parentalidade, que é irmos olhar para a nossa infância, irmos cuidar da criança interior, irmos à terapia, irmos ao psicólogo. Certamente tu, como psicóloga clínica, também recebes muitos casos nesse sentido, mães e pais que precisam de recuperar um bocadinho, voltar um bocadinho à sua infância para depois serem conscientemente os pais que desejam ser para os seus Sim. filhos, não é? A parentalidade pode trazer muito isso, sim. Nem sempre, não é? Porque às vezes a parentalidade até abre essa portinha, mas as pessoas fecham-na rapidamente. Mas realmente, se nós estivermos disponíveis, se estivermos atentos, se estivermos conscientes, realmente a parentalidade abre muitas janelas, não é? E uma delas é essa, de nos pôr às vezes em contacto com as nossas feridas, com as nossas dificuldades, com as nossas incapacidades em, às vezes, preencher determinadas necessidades dos nossos filhos em função da nossa história, sim. E aí realmente, se aproveitarmos para pegar nisso, olharmos para dentro e fazermos esse trabalho, pode ser um período de grande crescimento, sim, de amadurecimento. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Eu também sinto isso muito a nível pessoal e nas mães que acompanho também. Agora, ao falares disso, também me estou a recordar de algo que tu dizias, antes de irmos aqui mais diretamente às nossas perguntas aqui da nossa comunidade, que tu dizias que nós não temos de ter resposta para todas as necessidades do nosso filho, mas temos de ser essa resposta que acolhe as necessidades deles, não é? Então, queres aprofundar um bocadinho, clarificar um bocadinho para nós esta noção de, ok, nós como seres humanos não vamos ter resposta para tudo, mas há um lugar do ser, da sustentação, que talvez possa estar sempre disponível, não é? Ainda que Sim, sejamos humanos. às vezes ficamos muito angustiados, não é? Porque não sabemos isto, não sabemos aquilo, mas no fundo nós precisamos é de ter a certeza que temos tudo aquilo que os nossos filhos precisam para crescerem como pessoas saudáveis, como pessoas felizes, que é aquilo que qualquer pai ou mãe quer, não é? E no fundo ter a certeza da importância do nosso papel na vida dos nossos filhos, de certeza que os nossos filhos não queriam outros pais, não é? Eles querem-nos a nós, assim como nós não quereríamos outros filhos. Então é muito importante termos a certeza disto, porque o que acontece muitas vezes é que já trazemos tantas feridas que nos fazem duvidar de nós, que nos fazem questionar a nossa capacidade, que nos fazem questionar o nosso valor, que nos fazem pôr em dúvida a nossa capacidade de efetivamente darmos aos nossos filhos tudo aquilo que eles precisam. E é muito importante termos a certeza que está tudo cá dentro, só precisamos de o reconhecer. Sem dúvida. E os filhos também são peritos em tocar nessas nossas inseguranças, não é? Eu sinto que a minha filha agora, não sei onde é que ela ouviu isto, mas ela ouviu em algum lado que trouxe para casa que é, eu nunca te quis na minha vida. E então agora, quando se chateia comigo, diz-me, eu nunca te quis na minha vida, eu quero outra mãe, não é? E traz muito esse lugar que eu acho que é muito importante isso dizes, tal como nós não queremos outros filhos, não é? E isso nós conseguimos apropriar-nos bem dessa sensação. Nós queremos é celebrar os nossos filhos, acolhê-los como eles são, não é? Mas realmente trazer isso também para nós, não é? De nós acolhermos também a mãe que somos, aquela mãe que tem todas as capacidades para lidar com o seu filho, mesmo quando eles tocam exatamente nessa ferida, nessa insegurança, como eu falava agora aqui da minha filha, não é? Porque realmente isso também é, lá está, esse mecanismo mais primitivo a vir cá para fora, não é? E a dificuldade aqui eu sinto é quando nós temos dois mecanismos muito primitivos aqui em combate um com o outro, não é? Então, e aí entra também o tema da violência, que é algo que eu quero trazer, que também a nossa comunidade fez aqui muito sentido, de quando os filhos batem, quando os filhos mordem, ou seja, quando trazem aqui mesmo este lugar mais primitivo, até vou passar aqui a ler uma pergunta especificamente, que era como direcionar quando mordem e como direcionar quando uma criança bate. E aqui nesta pergunta há aqui um parênteses, que é bate por provocação e a testar e não tanto em descarga de raiva. Ou seja, nós às vezes compreendemos que está a bater por descarga de raiva.
E outras Sim. vezes fugimos para outra coisa, voltamos àquilo de que isto é uma provocação, de que, ou seja, aqui é quando está a tocar exatamente na ferida, que nós perdemos completamente essa compreensão de que, ok, isto é uma descarga e vamos para algo mais primitivo em nós também, mais inseguro em nós, que é, ok, está-me a provocar, tá, porque realmente estamos a sentir-nos ameaçados também como pais, não é? Sim, e as crianças fazem muito isso, não é? Dizer essas coisas, eu já não gosto de ti, tu já não és minha mãe, porque lá está, naquele momento, se elas estão zangadas, só veem a zanga, não veem mais nada. E portanto, enfim, e às vezes até mesmo quando já são um bocadinho mais crescidas, têm essas saídas e isso, se nós estivermos muito nesse lugar de insegurança, não é? Claro que vai lá direitinho à ferida e vêm todas essas dúvidas do será que eu sou mesmo boa mãe para esta criança? Então é importante sabermos que isso também é uma descarga um bocadinho mais elaborada, não é aquele impulso de bater, mas também é uma descarga, é um ataque. E, portanto, é também uma descarga da frustração que a criança está a sentir. E as crianças normalmente têm tendência, ou seja, às que batem, às que dão pontapés, às que mordem, às que chamam nomes, às que gritam. Cada criança tem a sua tendência mais específica. Depois, às vezes, há umas que misturam tudo e que vão buscar um bocadinho de cada, mas tipicamente cada uma tem assim uma tendência mais específica. E é importante perceber que isso realmente é uma descarga da frustração que a criança está a sentir e aquele impulso foi a forma natural que ela encontrou de descarregar essa mesma frustração. Mesmo nesse caso, muitas vezes as pessoas dizem porque está só a provocar, ela não estava frustrada, não aconteceu nada. Às vezes pode não ter acontecido nada naquele momento, porque depois as emoções também têm uma particularidade, as emoções podem ser deslocadas, ou seja, se aconteceu qualquer coisa que deixou a criança frustrada, mas naquele momento não era seguro para a criança lidar com isso, porque as crianças também, se sentirem que não estão num ambiente muito seguro, de algum modo elas conseguem desligar-se um pouco desse sentimento de alerta para continuarem a funcionar. E pode acontecer que depois, mais tarde, a criança até já está em casa, está tranquila, e então aquela descarga veio porque tinha ficado ali acumulado aquela emoção, não é? As emoções vêm sempre como potencial de ação. As emoções fazem-nos agir. Se não agimos em determinada altura, às vezes esse potencial fica ali bloqueado e depois sai noutra altura qualquer. E então pode sair nesse contexto em que nós não vemos assim ali nenhuma razão para a criança estar frustrada naquele momento. Mas quando há uma agressão, isso vem sempre de um impulso e esse impulso quase sempre tem origem na frustração. Então lá está, é muito importante nós percebermos que ferida é que isso toca em nós, não é? Se ficamos ali muito alteradas com aquela reação. E depois, naturalmente, nós podemos comunicar à criança, olha, eu não te deixo fazer isso, eu não quero que tu faças isso. Se a criança continua a querer bater, podemos fazer alguma contenção física, não é? Se for preciso segurar nos braços dela, ou enfim, qualquer coisa. Mas também é muito importante nós termos consciência que não é isso que a vai impedir de voltar a fazer o mesmo numa próxima vez. Não é Sim. isso que ensina a criança. Nós muitas vezes achamos que são as nossas lições que vão ensinar a criança que não pode bater. Mas há crianças que racionalmente, ainda há dias uma mãe me dizia, porque a educadora diz que ela bate muito e ela tem que aprender que não pode bater. Mas ela sabe que não pode bater, só que ela não consegue não bater. E isto Uhum. é a realidade. Há crianças que realmente até já têm alguma maturidade que lhes permite saber que não era suposto fazerem aquilo, mas não têm maturidade ainda suficiente para controlarem aquele impulso. Portanto, não é pela razão que elas vão aprender, por mais lições que nós lhes queiramos dar sobre como é errado bater, não é isso que vai fazer com que elas parem. A única coisa que vai fazer com que elas parem é o amadurecimento. Agora, naturalmente, nós temos o direito, se aquilo nos incomoda, não é? De comunicar à criança, não, isso eu não quero que tu faças, ok? Tudo bem. Mas é importante saber que estamos a fazer isto por nós mais do que propriamente para as fazerem elas aprenderem. Sim. E saber que realmente se a criança está com muitos problemas de agressão, ou seja, uma criança que bate muito, muitas vezes, ou que morde, ou outra coisa, é uma criança que está com dificuldade em entrar em contacto com a tristeza. Isto é muito natural em crianças às vezes mais pequeninas, não é? As crianças aí por volta de 1 ano e tal, 2 anos, têm muito esta fase do bater e realmente é uma fase perfeitamente natural.
Uma criança mais velha que constantemente ainda tem este comportamento pode significar que realmente está ali alguma dificuldade em entrar em contacto, em processar a sua tristeza. E as crianças mais sensíveis, sobretudo, não só, mas sobretudo as mais sensíveis, fogem muito da tristeza. A tristeza é uma emoção que assusta, é uma emoção difícil de processar, é uma emoção que nos faz sentir pequeninos, vulneráveis, dependentes. Então, se a criança não entra na tristeza, ela passa muito mais rapidamente para a agressão, porque quando nos sentimos frustrados temos estas duas opções, basicamente, não é? Ou lidamos com a tristeza das coisas não poderem ser como nós gostaríamos, ou tentamos mudar as coisas e ficamos neste modo de luta para tentar fazer com que as coisas sejam diferentes. Só que este modo de luta alimenta este estado de alerta, não é? Então precisamos de tirar a criança desse modo de luta, precisamos de ajudar a entrar em contacto com a sua tristeza, para ela conseguir relaxar, para sair desse estado de alerta, e é essa facilidade em contatar com essa emoção, que depende também da nossa capacidade de a acolher, que vai fazer com que a criança depois também gradualmente vá começando a ter menos tendência para bater ou morder ou aquilo que quer que seja. Sendo que também é importante nós sabermos que as crianças também precisam de ter um espaço para expressarem as suas emoções de uma forma física, ou seja, se nós vemos que a tensão está já a acumular-se no corpo de uma criança, também é muito importante procurarmos formas de a libertar. Às vezes coisas tão simples como dar pontapés numa bola, se a criança tem tendência para dar pontapés quando se irrita, ou ficar a tirar uma bola à parede, por exemplo, que simula muito este movimento do bater, não é? Ajuda um bocadinho a libertar ali aquela energia que já se estava a acumular, mas isto tem que ser feito antes. Se a criança já estiver descontrolada, não adianta nada dizer antes, olha, agora vamos atirar a bola, naquele momento ela já não está capaz. Sim, 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 sem dúvida. E eu sinto também muito essa importância de, quando possível, essa previsão. E eu sinto que comecei a fazer isso comigo, não é? Antes de eu me sentir a ficar assoberbada na maternidade, ter esse alerta de estou a começar a ficar. E quando eu começo a fazer esse trabalho para mim, a minha filha também já me dá essa indicação. Ela diz: estou a começar a ficar cheia de raiva. E eu sinto que há ali uma oportunidade antes de explodir, não é? E realmente, quando explode, normalmente a seguir vai para um choro desmedido, ou seja, é como se nós tivéssemos de fazer uma passagem pela raiva para depois desaguar nesse choro, nesse colo. E aí Sim. é quando eles realmente, eu sinto muito com a minha filha, a Jasmine, ela primeiro pede para estar sozinha e não quer ninguém, e está ali na frustração, quer bater com as portas, e depois já quer chorar no colo, ou seja, nós também temos estas formas, não é, de, às vezes, e nós próprios como adultos, muitas vezes sentimos que só vamos mesmo para essa tristeza e para esse choro quando já explodimos, não é? Quando libertamos essa tensão acumulada e quando sentimos que é seguro. Porque lá está, para entrar em contacto com a tristeza é preciso mais segurança ainda do que para entrar em contacto com a zanga. Porque a zanga, apesar de tudo, vem com um sentimento de poder, não é? De força, de eu vou e faço e levo tudo à frente, não é? A zanga dá-nos essa sensação de que somos capazes. A tristeza é o oposto. Então, realmente, para uma criança e para um adulto entrar em contacto com a tristeza, ela tem que se sentir segura, tem que se sentir capaz de lidar com aquela emoção naquele momento. E a única maneira de uma criança se sentir segura passa pela ligação que ela tem com o adulto, não é? Portanto, nós também temos que estar disponíveis para os ajudar a processar, a integrar essa emoção. E às vezes nós também ficamos com muito medo da tristeza dos nossos filhos, não é? Principalmente quando é assim aquela tristeza intensa, aquela coisa que vem de dentro, que às Sim, vezes sim, sim. assusta muito os pais, mas realmente é como tu dizes, quando eles conseguem fazer essa catarse, que é quase uma catarse, não é? Contatar mesmo com aquilo, a seguir às vezes até estão melhor do que estavam antes, não é? Porque libertaram. Sem dúvida. E aqui realmente também eu sinto que há muito esta questão de como direcionar, quase que se nós pudéssemos saltar essa fase da raiva para ir para a tristeza, porque realmente é onde a seguir conseguimos ter mais mão para
se sentir mais livres e tudo mais, mas, e diz-me aqui, Laura, também a tua opinião, nós podemos fazer podemos direcionar diretamente para a tristeza, onde conseguimos ter mais mão sobre o que estamos a trabalhar, ou é inevitável passar por esse processo de raiva descontrolado com uma criança, se bem que na infância isto vai sempre acontecer mais ou menos vezes, não é? Sim, não é inevitável, é assim, depende das situações. Há situações em que a criança pode realmente entrar logo na tristeza e ok, acolhemos isso, tudo bem. Há outras situações em que faz sentido também a zanga vir numa primeira fase. A zanga também é uma emoção importante, não é? Todas as emoções têm o seu papel. E a zanga diz-nos, eu sou importante, não é? Eu consigo, eu vou fazer. Tem esse lado de luta. E no fundo a zanga também é importante, aquilo que também às vezes precisamos de ensinar aos nossos filhos são formas aceitáveis de expressar a sua zanga, ou seja, eu tenho todo o direito de me zangar, mas não tenho o direito de partir tudo à minha volta quando me zango, não é? Então, no fundo é isso que também precisamos de transmitir e isso faz-se muito através da modelagem também. E às vezes também é uma coisa que falta, às vezes as crianças também não sabem como transmitir a sua zanga, então precisamos de pensar o que é que para mim é aceitável quando eu me zango e o que é que para mim é aceitável que os meus filhos façam quando eles se zangam. E temos que mostrar isso às vezes. O Gordon Neufeld é um autor que eu cito sempre, ele conta uma história eu acho muito engraçada com um dos netos dele. Ele teve 5 filhos e, portanto, tem vários netos. Uhum. E conta uma história de um dos netos que ia muitas vezes lá para casa e tinha uma ligação muito grande com ele e olhavam assim como um grande modelo a seguir e estava naquela idade de imitar tudo, ali por volta dos 2 anos. E esse neto, quando ficava frustrado, mordia na mãe. E mordia com força, não é? Aquilo magoava. E então a mãe estava assim ali um bocado, o que é que eu vou fazer? Isto chateia-me, não é? Aborrecido, estar sempre a Uhum. levar dentadas, não é a coisa mais agradável do mundo. E então ele, ok, então trá-lo para cá um dia, vamos ver. E aquilo que ele se lembrou de fazer, fez isto algumas vezes, foi começar a simular uma grande frustração, quando, sei lá, arranjava uma desculpa qualquer, ai, estou tão frustrado, e começava a bater com os pés no chão, e ai, estou mesmo frustrado, que chatice, que porcaria. E batia assim como se estivesse a fazer uma grande birra com os pés no chão e assim com o corpo a movimentar-se, e a criança ficava a olhar, pensar, o que é que se passa aqui? Então fez isto algumas vezes e ele começou a imitá-lo. Quando ficava frustrado, pronto, começava a bater com os pés também, a dizer, ai, estou tão frustrado, que chatice. E passou a Uhum. imitá-lo e deixou de morder. Ou seja, às vezes aquilo que falta também é mostrarmos à criança de que formas aceitáveis é que ela pode expressar aquela emoção. E aqui, lá está, o que eu considero aceitável pode ser muito diferente daquilo que outra pessoa considera aceitável. Cada pessoa depois também terá que fazer a sua própria autoavaliação, não é? E pensar, ok, então como é que eu não me importo que os meus filhos expressem esta sua zanga? Certo, então vou-lhes mostrar que têm esse direito. E assim, crianças mais pequeninas, funciona muito esta modelagem, não é? Esta imitação de mostrar às crianças como é que eles podem fazer, porque Uhum. realmente as crianças não sabem, não é? Se nós não mostrarmos. Uhum, sem dúvida. E às vezes até dizemos o que queremos que elas façam naquele momento, mas nós não fazemos isso para nós. Então a modelagem é mais importante do que. Exatamente, exatamente. E por acaso é muito curioso que nós sempre dissemos à minha filha mais velha, tanto eu como o pai, naqueles momentos, ok, quando estiveres assim, vai bater nas almofadas. Mas isso foi uma coisa que por acaso nós nunca fizemos. E então ela nunca fez isso, mas uma vez, quando me viu irritada, Claro, disse: Mãe, vai bater nas almofadas. Ou claro. seja, eles Aprendeu a sabem. dizer o que dizem. Exatamente, Exatamente. e isso é muito essa visão de como realmente há coisas que estão aprendidas, mas não é aquilo que vem ao de cima no momento em que somos dominados por algo mais profundo em nós, não é? E Exatamente. eu sinto também muito. Eu sinto que já experimentei várias coisas com a minha filha e já experimentei também, ok, no momento de estar mais frustrada, ok, vou sair e volto quando depois de respirar ou de fazer alguma coisa, não é? Já experimentámos aqui várias coisas, sinto que também como adultos também vamos entrar assim nessa experimentação, mas realmente este lugar de dar um espaço para que realmente eles possam também fazer nos dizerem também, nos direcionarem a forma como é que eles
por onde é que eles extravasam melhor essa raiva, não é? Exatamente, exatamente. Temos que mostrar assim. De facto, nós somos muito menos racionais do que aquilo que nós queremos acreditar, ou do que aquilo que nós gostamos de acreditar. E nesses momentos o que acontece é que o lado racional, por muito que o nosso córtex pré-frontal seja evoluído o suficiente para inibir determinados impulsos, de qualquer forma, nesses momentos nós ficamos num modo muito primitivo. Quando ficamos em estado de alerta, as nossas capacidades racionais são muito reduzidas, e nas crianças mais ainda, não é? Mas mesmo nos adultos. Portanto, vamos fazer aquilo que é mais imediato, aquilo que é mais automático, aquilo que está mais associado aos impulsos, aos instintos, não é? E isso passa muito por aquilo que nós vimos os outros fazer, muito mais do que por aquilo que nos disseram que deveríamos fazer. Não serve de nada nós, por exemplo, até mesmo nos adultos, às vezes, sei lá, estudamos 1001 técnicas de comunicação não violenta e na teoria aquilo faz todo imenso sentido e achamos que sabemos exatamente como é que queremos comunicar, mas depois assim que a discussão começa e o nosso estado de alerta dispara, vai tudo pelo cano abaixo, não é? Não há modelos que nos valham nesses momentos, porque realmente ficamos num modo mais primitivo, e nesse modo mais primitivo já não há tanto espaço para refletir, para ponderar, para pensar, para avaliar bem aquilo que vamos dizer. E nesse modo mais primitivo o que funciona muito são estas aprendizagens mais orgânicas, de certo modo, não é? As coisas que nós vimos, as coisas que nós interiorizamos, as crianças realmente aprendem muito pelo que veem, não pelo que lhes dizemos, não é? Nós achamos que lá está, vamos dar grandes lições e elas vão interiorizar aquilo tudo, mas se depois fazemos exatamente o contrário, não vai entrar nada, não é? Na verdade, até cria ali uma discrepância entre, eu acho que devia ser assim, mas depois eu faço sempre assado e isso até cria algum mal-estar. Não joga uma coisa com a outra, não é? Que o interior Exatamente, e o exterior. exatamente. E realmente também é esse lugar das lições que nós queremos dar e para quem está muito focado também nessa vontade de educar, preciso de educar o meu filho, preciso de ser educado, não é? Ao menos que haja este discernimento que a educação não acontece quando o caos está instalado, não é? Precisamos de deixar passar um bocadinho esse caos e eu sinto que nesta experiência com a minha filha, das vezes em que, ok, eu não estou sem capacidade, vou-me simplesmente ausentar, ela está aqui no quarto, depois quando ela até se consegue regular nesses momentos por ela, ela chega e pede-me desculpa, ou seja, já passou e naquele momento ela não seria capaz de percepcionar, eu também não, portanto há essa Claro, separação e depois ela ou noutro momento, ou noutro momento qualquer, ou seja, quando estou a adormecer, ou noutro momento, ela surge-lhe aquilo e ela pede-me desculpa, não é? Então a aprendizagem está lá, mas não acontece no momento do caos, não é? exatamente, E eu sim. sinto que isso também é muito importante ser partilhado, que a educação não acontece quando nós mais queremos educar, que é quando nós mais Sim. queremos pôr uma tampa naquilo que está destapado. Exatamente, nesses momentos o que precisamos de fazer é, lá está, acolher as emoções, lidar com as emoções e, acima de tudo, não fazer estragos, ou seja, não fazer coisas e não dizer coisas de que nos vamos arrepender mais tarde e também não deixar que a criança faça coisas, não é, que tenham consequências graves, naturalmente. Portanto, nesse momento, a palavra-chave é minimizar, conter os danos. Depois, porque ninguém está em estado de ouvir, não é? Quando nós estamos em estado de alerta, não estamos a racionalizar, não estamos a ouvir aquilo que as outras pessoas nos querem ensinar, não é? Essa capacidade está desligada, de certo modo. Estamos em modo defesa, estamos em modo instintivo, portanto, nem nós conseguimos ensinar tão bem, não é? Porque nós também ficamos em alerta com os alertas dos nossos filhos, aquilo também tem um eco em nós, naturalmente, nem eles conseguem ouvir. Se achamos que há ali alguma coisa que pedagogicamente faça sentido falar mais tarde, se queremos refletir sobre aquilo, ok, quando estiver tudo calmo, quando estiver tudo tranquilo, nós vamos estar muito mais disponíveis para falar, eles vão estar muito mais disponíveis para ouvir e aí podemos discutir aquilo que se passou e falar das implicações e daquilo que achamos que é importante passar, não é? Também é importante transmitirmos os nossos valores e a nossa visão do mundo, claro. Mas nesses momentos realmente não é para ensinar nada, é para minimizar os estragos, é o essencial. É a Sim, única então coisa que podemos.
ensinar nesses momentos é que somos capazes de lidar com as emoções deles. Isso é a aprendizagem mais importante. Eles saberem que as emoções deles não nos assustam, não nos intimidam, não nos descontrolam. Isso é realmente a aprendizagem fulcral desses momentos de birra, não é? A criança está completamente explosiva e precisa de sentir que, apesar de tudo, isso não nos remete para um lugar de fragilidade, de medo, de descontrole também, não é? Precisa de sentir que, apesar de tudo, nós aguentamos aquele embate. O resto pode ficar sempre para depois. Sim, e aqui muito importante esse apesar do embate, porque, e também gostava de falar contigo sobre isso, que realmente às vezes há muito aquele lugar de, ok, na parentalidade consciente nós somos muito conscientes, muito calmos, e é quase como se aquilo não nos afetasse, não é? Ahm, então trazer aqui um bocadinho este lugar de aquilo vai nos afetar, porque nós estamos, Exatamente. a amígdala, não é? Nós estamos feitos para entrar também em alerta quando vemos os nossos filhos nesse alerta e nessa sobrevivência. Então, que ninguém se culpe por se sentir descontrolada com o descontrole dos filhos, a questão é, vamos, ok, naquele descontrole, vamos é olhar mais para nós e conter aqui o nosso filho e depois a educação fica para a seguir, não é? E aqui a Exato. educação emocional, principalmente começando connosco, queria também dar aqui uns contornos a esse tópico que eu sinto que é muito importante, que é não vamos estar com a expectativa de ficar calmos perante a birra de uma criança, não é? Porque a birra dela vai despoltar também algo em mim, então Exatamente, e é suposto que despolete e é suposto que as nossas emoções façam eco nas outras pessoas. Nada é mais frustrante ou enervante do que nós estarmos completamente furibundas, não é? Irritadas, frustradas e termos alguém à nossa frente. Calma, está tudo bem. Deixa-nos sim, ainda mais furiosas, não é? Portanto, se nós queremos sentir que as nossas emoções têm impacto na outra pessoa, têm um eco do outro lado. Agora, lá está, é preciso que esse eco não cause estragos em nós, não é? Uma coisa é eu sentir que tenho um filho completamente descontrolado aos gritos e isso também dispara aqui um alerta meu, uma frustração, não é? Porque obviamente que é frustrante ter uma criança que grita, principalmente se nós estávamos a tentar fazer alguma coisa que naquele momento percebemos que não vamos conseguir fazer, não é? Temos que parar tudo para lidar com aquele descontrole da criança. Claro que isso traz alguma frustração. Agora, é importante é que essa frustração não me desregule completamente, não me assuste, não me faça descontrolar de uma forma descontrolada, vá, passa a redundância, porque lá está, uma coisa é eu ficar frustrada, irritada e transmitir isso, outra coisa é eu ficar completamente fora de mim, não é? Completamente descontrolada, são níveis, é tudo uma questão de níveis. E eu digo constantemente nas consultas, não é? Eu tenho mães que, de facto, eu lido com um público muito privilegiado, de certa forma, não é? São mães que realmente querem ser mais conscientes, mais respeitadoras, e isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, depois às vezes também há esse peso das expectativas de achar que vamos ser aquela mãe que nunca mais grita, nunca mais perde a paciência. E isso não só não é realista, como na verdade nem sei se seria desejável. Porque também é importante as crianças perceberem que as outras pessoas se zangam, que às vezes as relações passam por estes momentos de tensão, de dificuldade, mas que a seguir há uma reparação. E isso é o que faz toda a diferença. O mais importante não é sermos a mãe que nunca grita, mas sermos a mãe que depois de gritar consegue perceber o impacto que os seus gritos tiveram naquela criança e consegue ir lá fazer uma reparação e mostrar que, olha querido, está tudo bem, a culpa não foi tua, isso é fundamental, as crianças não se sentirem responsáveis pelos nossos sentimentos. Às vezes temos a tendência para aqueles pedidos de desculpa do, olha, desculpa ter gritado, mas tu também, isto não é um pedido de desculpas, nem com adultos, não é? Um pedido de desculpas é reconhecer a dor que o nosso comportamento provocou na outra pessoa, neste caso, nos nossos filhos. E isto às vezes é difícil, porque isto depois também provoca uma dor grande em nós, não é? Nós sabemos que magoámos a coisa mais preciosa das nossas vidas, não é fácil, mas é muito importante sermos capazes de transmitir isso. Olha, querido, desculpa,
realmente não devia ter gritado, estava sem paciência, estava muito cansada, mas olha, está tudo bem, gosto muito de ti, a relação está intacta. E é muito importante que eles também passem por estas reparações, não é? Que eles percebam que realmente, às vezes, surgem conflitos, desentendimentos, desencontros nas relações, mas conseguimos sempre voltar a um encontro. E isso é uma aprendizagem importante. Sem dúvida. Eu, para mim, tenho sempre este mantra que é pedir desculpa sem arranjar uma desculpa para Sim, justificar aquilo que eu fiz. É muito isto que eu tenho presente em mim, pedir desculpas sem arranjar desculpas, sim. que justifique para que eu não me sinta tão mal, não é? Mas na verdade eu posso me Principalmente sentir não mal. culpar a outra pessoa. Uhum, exatamente, e o adulto é este lugar de eu posso sentir aquilo que eu estou a sentir, não preciso de transportar para o exterior, não é? E isso é Sim, super importante porque também há muito essa tendência das crianças de sentirem esse centro, de sentirem essa responsabilidade, essa culpa, no fundo, por aquilo que o outro está realmente a sentir. Então, exatamente. Só, essa. só fazer aqui um parênteses, que obviamente quando eu falo de gritar, lá está, mais uma vez é uma questão de nível, não é? Não estou a falar de chamar nomes à criança, nem de ser aquela gritaria descontrolada e de ficar horas a gritar, e às vezes há pessoas que estão ali não sei quantas horas a gritar ensinamentos e lições, não estou a falar disso, não é? Estou a falar daquele grito, ai, caramba, que chatice, sei lá, aquelas coisas que nos Uhum. saem e pronto, e lá está, e depois rapidamente também percebemos, pronto, coitadinho, também não é preciso ter gritado, não é? E fazemos essa reparação. Obviamente que é uma questão de nível, não é? Sim, sim, sim. E sinto que nós já escalámos a um nível muito profundo ou muito primitivo quando vamos ver mais questão da palmada, não é? Quando chegamos ao ponto de bater nos nossos filhos, não é? O que é que acontece aí, hum, para realmente. E depois o justificarmos, não é? Pedir, arranjarmos essa desculpa de que é educação, de que é. Sim. Não é? É assim, eu em relação a bater sou contra, não é? Naturalmente, por uma questão de princípios. De facto, acho que é uma linha que não se passa, não é? O que não se deve passar. Dito isto, também já vi mães perfeitamente boas mães, não é? Que às vezes tiveram o impulso de dar uma palmada e também é verdade que às vezes há gritos, determinados tipos de gritos, que podem causar mais estragos do que uma palmada impulsiva numa determinada altura em que a pessoa depois até se arrependeu imediatamente a seguir a tê-la dado. Obviamente que quando nós damos essa palmada, como tu dizes, sim, estamos num modo mais instintivo, mais primitivo, não é? Lá está, disparou ali em nós um estado de alerta e o filtro naquele momento não foi muito eficaz, não é? E portanto não conseguimos controlar aquele impulso. Mas lá está, desde que depois haja uma reparação, percebemos, ok, nunca devia ter feito isto, não é? E vamos lá tentar, enfim, reparar os estragos, não significa que isso vá causar danos permanentes na relação e na criança. É importante também termos noção disso. É assim, eu sou muito, lá está, contra a palmada por princípio, mas também é preciso perceber, às vezes, aqueles movimentos, agora até o movimento nem mais uma palmada, que eu acho perfeitamente válido, mas ao mesmo tempo também tenho algum receio de como é que determinadas pessoas vão expressar a sua frustração se não tiverem essa fuga, não é? Lá está, às vezes a palmada, com todo o peso que isso tem e com tudo aquilo que nós sabemos que pode trazer de mal, pode ser um mal menor se nós temos mães que se põem a berrar com os filhos de uma forma completamente descontrolada, que dizem coisas que podem ferir de uma forma muito profunda, não é? As mensagens que nós transmitimos aos nossos filhos nesses momentos às vezes podem ser muito cruéis e muito duras. Uhum. Portanto, aqui às vezes também há que Uhum. pesar um bocadinho as coisas, não é? E ter noção, não podemos demonizar a mãe que um dia saltou a tampa porque estava com menos capacidade, sei lá, porque não dormiu, porque, enfim, tinha uma série de coisas na sua vida e realmente saiu-lhe aquele impulso e ela não conseguiu controlar. Isso não é o mesmo que uma mãe que bate repetidamente, não é? Ou que uma mãe que bate porque acha que tem que bater, são situações diferentes e é importante também termos noção disso. Mas Uhum. sim, o bater vem sempre de um impulso mais primitivo e é importante termos consciência disso, claro. Uhum. Irmos lá, se não, como dizíamos no início, se não ganhamos esse filtro pelas referências, então agora como adultos tentar Exatamente. intencionalmente, intencionalmente realmente criar esse filtro.
Principalmente, lá está, se fomos uma criança que apanhou muito, às vezes é mesmo difícil não o reproduzir, porque lá está, nos nossos momentos de desespero, de repente o automático põe-nos a fazer exatamente aquilo que fizeram connosco, não é? As nossas referências, os nossos modelos internos são aquilo que está ali pronto para sair nos momentos de desespero, nos momentos de crise, nos momentos de alerta. E por isso, se também temos isso muito gravado, não é? É difícil às vezes não o fazer, e às vezes há muitas mães que conseguem, não é? E que conseguem ter noção de que, eu agora tinha tanta vontade de dar uma palmada, mas consegui não dar. E isto é uma vitória muito grande, principalmente quando há essa história por trás, não é? Sem dúvida, e só verbalizar isso já é essa forma de fuga, não é? De apetecia-me tanto bater agora, às vezes até dizermos isso a um adulto, dizermos, não é? Ou Sim, prevenir, e isso já é uma forma de estar a extravasar sem efetivamente sim. consolidar o ato, porque Isso é sem muito dúvida. importante. Ter adultos com quem desabafamos essas coisas é uma das coisas que falta muito hoje em dia, às vezes, às mães e aos pais, não é? Falta muito esse apoio. E é muito importante, às vezes, termos alguém que diz: eu já apeteceu-me tanto bater-lhe. Uhum. Pronto, aquilo saiu e de alguma forma exorcizamos esse demónio, não é? Sem nos culpabilizarmos por isso. É muito importante fazer isso, e é mais adequado fazer isso com o adulto do que dizermos ao nosso filho: agora apetecia-me tanto dar-te uma palmada. Não Sim. é adequado, não é? Claro, porque é muito esta questão da dor física e a dor emocional não tem, não, a dor física, a dor emocional até pode ser mais profunda do que a dor física, não é? Portanto, daí Sim, essa gestão de do que é que sim, magoa se mais nós ou dizemos: menos. eu queria-te tanto bater, não demos a palmada, mas o impacto é quase o mesmo, não é? Porque a criança fica a sentir que mereceu, ou até pode ser pior, porque a que levou nem percebeu bem o que é que se passou ali, não é? Foi só assim uma coisa repentina de um impulso que saiu. E aqui ouviu repetidamente: eu dou-te uma palmada, eu agora vou-te dar uma palmada, agora devias apanhar uma palmada. Às vezes há mães que não batem, mas têm constantemente este discurso do: agora merecias apanhar uma palmada. Isto fica gravado, não é? Tem um peso muito grande. Sim, sim, sim. E isso é que é aquela criança. Eu sinto que é muito este mecanismo de crescermos assustados e depois, na idade adulta, termos medo de nos assustarmos connosco próprios e com os outros que parecem maiores do que nós no exercício da nossa parentalidade, não é? E aqui vem muito a gestão de uma birra fora de casa, não é? Que é outro assunto, que uma coisa é dentro de casa, outra coisa é fora de casa. E fora de casa, eu sinto também, é como se nós se fôssemos as crianças que têm os olhos dos outros adultos, devias fazer isto, olha como estás a educar, e aí perdemos um pouco a segurança, ou às vezes até com os nossos pais. Eu sinto quando tenho o meu pai a ver-me a lidar com uma birra da minha filha, eu tenho de me posicionar num lugar mais seguro em mim, para não ser essa criança também assustada com a presença do pai ou com a presença da sociedade, não é? Lá fora é outra. Exatamente. E muitas vezes nós respondemos não por sentir que a criança precisava daquela resposta, mas para agradar aos outros adultos. Por exemplo, se estamos, sei lá, com amigos e o nosso filho bate noutra criança, não é? Muitas vezes nós sentimos-nos na obrigação de repreender o nosso filho, não porque achamos que ele precisa daquela reprimenda, mas porque os outros ficam muito ofendidos se nós não o fizermos, não é? E isso realmente é importante nós, lá está, pormos no lugar de adulto responsável e confiante da forma como está a educar a sua criança, não é? E sentir que não precisamos de dar satisfações aos outros, sabendo que também faz parte de sermos humanos ter este desejo de agradar, não é? Enfim, de não sermos mal vistos. É uma coisa muito humana, não é? Portanto, até certo ponto também faz algum sentido. O que é importante é que também não vamos prejudicar os nossos filhos e fazer coisas que não queríamos fazer, na verdade, em nome, não é, dessa aprovação social que às vezes procuramos tanto, lá está, sobretudo quando estamos mais no lugar dessa criança insegura, não é, e menos no lugar do adulto. Uhum, sem dúvida. E aqui também muito esta necessidade de tens de fazer alguma coisa, não é? Coisa assim, que quando nós estamos nesse lugar assustado, é muito porque há alguém a avaliar aquilo que nós estamos a fazer Sim, para nos dar um positivo na parentalidade ou um negativo, não é? Muito esta coisa de eu tenho de fazer alguma coisa para. E realmente temos uma voz ativa na educação dos nossos filhos, né? Porque somos os mãe e pai, somos os pais, mas também quando é que nós podemos libertar um bocadinho esta necessidade de tenho de fazer alguma coisa ou realmente ser essa voz que tem de estar lá.
Sim, depende das situações, não é? Eu lembro-me, por exemplo, até posso contar, eu acho que até contei isto num dos meus livros, quando o meu filho mais novo era pequenino, ele sempre foi uma criança assim muito intensa, tudo muito intenso. E Sim. então, uma altura que ele queria atravessar a estrada sozinho, e eu sempre estive com os dois, tinha a regra de só atravessavam a estrada de mão dada com um adulto, porque assim também sabia que os podia deixar correr no passeio à vontade, porque eles chegavam à estrada e paravam à espera que aparecesse o adulto para dar a mão, não é? E então estava nessa fase de tentar impor essa regra e ele estava na fase natural de resistir a essa regra. E um dia íamos atravessar a estrada e ele no meio da estrada começou a tentar soltar-se da minha mão, entretanto estavam a vir os carros, ele a tentar soltar-se caiu no meio da estrada, vinha lá um carro, eu agarrei nele, levei para o passeio, não é? Não havia tempo para ficar ali a consolá-lo no meio da estrada, levei para o passeio ao colo e assim que cheguei ao passeio ele puxa da mão, deu-me um estalo tão grande que os meus óculos voaram para a outra ponta do passeio. Naquele momento eu senti assim os olhares de toda a gente, esta levou um estaladão, não é, do filho. Aquilo que eu fiz foi continuar com ele ao colo, peguei nos óculos, pus os óculos, seguimos, e passado um bocado ele lá chorou, não é, lá o consolei, mas naquele momento de facto não havia mais nada a fazer, não é? Se eu lhe desse um raspanete, porque naquele momento foi fácil, na verdade, porque eu segui, portanto não fiquei ali, como se estivesse no transporte público, por exemplo, em que tivesse que ficar ali com o olhar das pessoas, não é? Aquele ar de censura, se calhar era mais difícil ali, continuei a andar, fiz de conta que não era nada comigo e pronto. Mas de facto isto tem um peso muito grande, não é? Agora é importante nesse momento nós percebermos também qual é a nossa prioridade. A minha prioridade naquele momento era o meu filho de 1 ano e meio, ou coisa que o valha que ele tinha, e enfim, estabelecer essa relação com ele e não fazer estragos na relação com ele em nome daquilo que os outros achavam que eu deveria fazer, não é? Se calhar houve muitas pessoas que pensaram, ai, que mãe tão permissiva, onde é que já se viu, leva assim um estalo daqueles do filho e nem sequer lhe dá uma descompostura. E de facto eu percebi que naquele momento não servia de nada dar-lhe uma descompostura, não é? Percebi que ele estava frustrado, não queria que eu tivesse agarrado assim no meio da estrada, mas também não ia deixar os carros ficarem à espera, não é? Para ficar ali a lidar com a frustração dele, portanto, enfim, e não era por eu estar ali a dar-lhe uma grande lição sobre como não me devia bater que ele ia aprender alguma coisa sobre isso naquele momento. Uhum, uhum. Então é muito isto que nós falamos de conter no momento, e essa contenção física às vezes pode ser importante nessa defesa também, Claro. mas trazer essa conversa posteriormente, não é? Também consoante aqui as idades, não é? Porque Exatamente, naquele caso eu não disse nada, ele tinha 1 ano e meio, ou coisa que o valha, portanto achei que não valia a pena estar a falar nada sobre o assunto, uhum, continuámos e pronto, uhum, e uhum, lá está, não acho que tenha sido, hoje em dia ele não me bate, não é? Portanto não acho que nada que eu pudesse fazer diferente naquele momento ia mudar o resultado, não é? Ele hoje em dia perceber que realmente não está assim um estalo numa pessoa só porque estamos frustrados, mas naquele momento era o que ele sabia fazer. uhum, uhum. Sem dúvida. E aqui muito esta visão também das idades, não é? O que é que nós esperamos, e aqui também muitas vezes esperamos que a criança comunique connosco dessa forma adulta, não é? Que é completamente Claro, irreal, e sinto que tem de haver aqui este jogo entre. Que eu sinto também que é muito trazido também socialmente, que é não desculpá-los por tudo, não é? E ao claro. mesmo tempo também perceber que realmente eles não estão no ponto de maturação. O cérebro adulto é o nosso, não é? Muito esta visão de que nós é que somos os responsáveis por conter ou direcionar, ou, não é? Exatamente. Então é super importante. E isso da rede de apoio, tinha aqui uma pergunta de uma mãe também a dizer: sou mãe solteira e tenho muita dificuldade com a parentalidade consciente, não é? Porque o consciente é estarmos em rede. Saindo da Exatamente. rede, metade da consciência eu acho que já foi ao ar, não é? Como Exatamente, seres sim. humanos que somos. Então, para estas mães, o que é que nós podemos dizer? Sim, nós não fomos feitos para criar filhos em isolamento. Realmente os seres humanos são seres cooperativos, não é? Há um autor que eu gosto muito, ele diz, eu gosto muito desta expressão, ele diz que o ser humano é parte macaco e parte abelha, porque realmente as abelhas são aqueles seres, não é, em que tudo funciona com base naquilo que os outros fazem, são seres altamente cooperativos. Mas nós também, e nós esquecemos disso, às vezes perdemos essa consciência.
Então, realmente, num mundo mais natural, existiam sempre outras mulheres. Antigamente essa figura era das mulheres, hoje em dia até já dividimos mais com os homens, mas antigamente eram as mulheres que educavam os filhos, não é? E existiam sempre muitas mulheres por perto, que nos ajudavam, que nos apoiavam. Havia sempre uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha, o que fosse, não é? Havia sempre muitas mulheres à nossa volta e era completamente diferente esse cuidado com os filhos. Isso perdeu-se. Então é muito importante realmente uma mãe sozinha, por um lado, tentar perceber de que forma é que pode construir essa rede de apoio, se é que isso é possível, não é? Com amigas, com familiares, eventualmente, não é? Nós estamos às vezes esperamos isso mais dos nossos familiares diretos, não é? De uma mãe, de uma irmã. Se isso não for possível, se calhar temos que ir procurar isso mais longe. Tentar construir isso enfim, com amigas, com quem for possível, e acima de tudo, se calhar não ser demasiado exigente consigo mesma, não é? E saber que na maternidade há muito espaço para o erro, para as falhas, e lá está, o mais importante é estarmos disponíveis também para reparar, para termos noção do impacto que os nossos erros tiveram nos nossos filhos, não é? Quando nós fazemos alguma coisa de que nos arrependemos, mas percebemos imediatamente nos olhos daquela criança o impacto que isso teve, e mostramos àquela criança que vemos esse impacto, isso faz uma diferença gigante, não é? Ou seja, lá está, as crianças não precisam da mãe zen, que nunca grita, só precisam da mãe que os vê e que os acolhe e que percebe que às vezes os seus gestos têm impactos difíceis neles, não é? Se conseguirmos fazer isso, à partida temos tudo o que é preciso. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui também, como tu referiste há pouco num post, eu sinto que isso é tão importante de sermos menos tiranas connosco próprias naquilo que é o autoconhecimento, a autoconsciência e até o autocuidado, não é? Eu sinto que eu estou sempre a trocar de esta noção de quando é que foi a última vez que cuidei de mim para quando é que foi a última vez que cuidaram de mim, não é? Então o autocuidado na maternidade tem muito a ver com estarmos disponíveis para cuidarem de nós. Eu Sim. sinto que isso nós às vezes estamos muito aqui neste desenvolvimento interior e é tudo auto, 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 mas a mãe é quem recebe também, não é? Sim, lá está. Antigamente houve algumas sabedorias ancestrais, não é? Que se foram perdendo na realidade. Nós ganhámos coisas muito boas, obviamente, com a civilização, mas também perdemos outras. E uma das coisas que perdemos foi esta noção de que uma mãe recente, sobretudo uma mãe recente, precisa mesmo de ser cuidada, não é? Antigamente, o que era normal na maior parte das comunidades tradicionais, quando uma mulher dava à luz, a mãe dela ia para a sua casa e ficava lá pelo menos um mês a cuidar da mãe e do bebê, mas sobretudo da mãe, não é? Para a mãe poder estar com o bebê no fundo, nós enquanto sociedade precisamos de preparar tudo para entregar a mãe aos bebés, não é? As mães precisam de saber que é perfeitamente válido, instintivo e natural este estado de fusão que se cria com o recém-nascido, que se cria com o bebê pequenino, e às vezes as mulheres sentem-se muito culpadas disso, porque acham que deviam estar a fazer as mil e umas outras coisas, não é? Que nós hoje em dia fazemos. Mas isso é natural, este estado de fusão, numa primeira fase, faz parte, é desejável, é instintivo. Agora, lá está, o que é importante é que haja pessoas que cuidem da mãe para ela poder estar realmente nesse estado de fusão. Se a mãe precisa de estar sempre a pensar em mil e uma outra coisas e a fazer mil e uma outra coisas e a cumprir não sei quantas tarefas e em não sei quantos papéis, fica muito difícil aceitar e lidar bem com este estado de fusão, não é? E supostamente, quando tudo corre como natural, este estado de fusão realmente é muito intenso nos primeiros tempos, e depois, à medida que a criança vai crescendo, vai começando a haver ali uma separação, não é? Nós vamos voltando a sentir-nos um bocadinho mais donas de nós, com mais vontade de cuidar das nossas coisas, mas isto deve ser uma coisa gradual, e hoje em dia o que acontece é que não é uma coisa gradual, é uma coisa imposta, não é? Porque as mulheres têm que voltar ao trabalho, ou porque têm obrigatoriamente que cumprir tarefas que não há mais ninguém que cumpra, e realmente perdeu-se um bocadinho essa sabedoria de que é essencial preparar tudo para entregar a mãe ao bebê, de certa forma. E depois lá está, é preciso nós percebermos que mesmo à medida que as crianças crescem, não é? Nós somos seres de relação,
Eu gosto sempre de lembrar que a estratégia principal de regulação, nós hoje em dia falamos muito na autorregulação, as crianças têm que aprender a autorregular-se. Isto é um bocadinho um mito, porque a estratégia principal de regulação da nossa espécie é a corregulação. Nós precisamos dos outros. Se me acontecer alguma coisa grave, o meu primeiro impulso, se calhar, se eu estiver sozinha, é pegar no telemóvel e ligar às pessoas mais importantes da minha vida, não é? Eu preciso daquele conforto, eu preciso daquela ligação. Então, nós como seres humanos esquecemos muito disto. E realmente, se precisar dos outros significa que há alturas da minha vida em que eu preciso de me sentir cuidada por eles, não é? Obviamente, depois também há alturas em que sou eu que preciso de cuidar naturalmente. Mas as mães realmente hoje em dia estão muito sobrecarregadas, eu acho, por falta de quem cuide delas. Até do ponto de vista de coisas tão básicas como termos com quem desabafar sobre os nossos filhos, lá está, é muito frustrante lidar com uma criança. E às vezes precisamos de ter outro adulto que nos compreenda, a quem podemos dizer e ele hoje pôs-me a cabeça em água. Pronto. Este tipo de coisas, não é? Ter alguém a quem podemos dizer isto sem julgamentos, sem saber que a nossa capacidade de mãe, que a nossa competência não vai ser posta em causa por este desabafo, é muito importante. E realmente é uma coisa que falta muito hoje em dia. E quando não temos isto, muitas vezes vamos descarregar nas crianças, não é? E esperamos muitas vezes que elas preencham determinadas necessidades que não é sua função preencherem. Nós não podemos estar dependentes dos nossos filhos para preencherem as nossas necessidades, não é? De cuidado, de gratificação, de relacionamento. Não é essa a função deles. Sem dúvida, sem dúvida. Então, este desabafo com os adultos para depois também estarmos mais disponíveis para aquilo que as crianças também pedem de nós e não inverter esses papéis, não é? Porque às vezes é muito essa relação. Precisamos de outros adultos. Eu costumo dizer muito isto de o bebé precisa da mãe, a mãe precisa de todos, não é? Para Exatamente. a relação com o bebé seja, e com a criança neste caso, seja mais segura e podermos realmente trazer isso que todas as mães, eu sinto que a parentalidade é frustrante para toda a gente em qualquer momento, para algumas mais vezes e mais intenso, para outras menos, mas tu também dizias muito isto e queria terminar com isto, dizias que há um segredo que nós nunca podemos revelar aos nossos filhos, que é o quão frustrante, o quão desafiante é cuidar deles, e diz-nos também, aprofunda, por favor, um bocadinho este lugar de porque é que isto é o segredo que eles não podem saber, que nós estamos aqui a debater-nos sobre parentalidade, como é que eu posso ser melhor mãe, o que é ser uma mãe mais consciente, porque é que isto é um lugar ao lado deles e não com eles, não é? Sim, porque lá está, as crianças precisam, primeiro porque as crianças não se podem sentir um fardo, não é? Se nós dizemos que é tão frustrante cuidar deles, aquilo que lhes estamos a transmitir é esse peso, esse cansaço que faz com que elas se sintam um fardo nas nossas vidas. Portanto, não é suposto que elas nos sintam sempre contentes, felizes por os termos nas nossas vidas. É isso que elas precisam de sentir, é nisso que elas precisam de acreditar para poderem descansar. Lá está, se uma criança sente que é um fardo, que é um peso para aquele adulto, de que é que ela precisa? As crianças querem, acima de tudo, sentir-se amadas, sentir-se em ligação. Então, se a criança sente que é um peso, ela vai se sentir obrigada a trabalhar para deixar de ser um peso. Vai se sentir obrigada a tentar cumprir determinadas condições que às vezes nem se sabe muito bem quais são, não é? Porque às vezes os pais não são muito explícitos nessas condições, não é? Se nós dizemos simplesmente, tu também és muito chato, eu nem me ocorre assim agora nada de muito grave, mas às vezes há mensagens que nós transmitimos, não é? Quando estamos constantemente a dizer às crianças que tu és isto, tu és aquilo, tu és o outro, e é muito cansativo, e eu já não aguento mais, e já não sei o que te fazer, e tu nunca ouves, e tu não sei o quê. Quando começamos a entrar nesse registro, aquilo que a criança sente é, ok, eu não sou digna do amor desta pessoa, portanto, eu vou ter que fazer qualquer coisa para me tornar digna. E isto, muitas vezes, é um peso que nos acompanha a vida toda. E crescemos como adultos que estão sempre a trabalhar, a querer corrigir alguma coisa, a querer mudar alguma coisa, a querer fazer mais alguma coisa. Eu vou
fazer este curso de parentalidade consciente, por exemplo, para me tornar melhor mãe, vou estudar mais não sei o quê para me tornar melhor pessoa, vou ser a melhor empregada no trabalho, vou-me fartar de trabalhar para ter o melhor desempenho este mês, vou ser a melhor mulher do mundo, porque estou nesta busca de querer ser amada, não é? De me querer sentir digna do amor das outras pessoas. Quando esta mensagem é passada dessa forma, então realmente é um segredo que nós precisamos de manter longe dos nossos filhos, a frustração que às vezes é cuidar deles. Precisamos de partilhar isso muito, sim, mas com outros adultos, não com eles. E depois, o outro lado, não é? O de não lhes darmos a entender que, por exemplo, eu faço aconselhamento parental e às vezes digo aos pais para não dizerem aos filhos que estão a ter aquelas consultas para aprenderem a lidar com eles, não é? Porque às vezes as mães dizem, eu vou ali a uma senhora que me vai ensinar a lidar contigo. Isto que transmite à criança? Transmite à criança a mensagem de que aquela mãe é um bocadinho incapaz, não é? De cuidar dela, que não sabe o que é que há de fazer, que está desorientada, e isso cria na criança insegurança. E em algumas crianças isto pode ser suficiente para lhes ativar o chamado instinto alfa, que é o que eu falo mais neste meu último livro, que é um conceito do tal Gordon Neufeld, pode ser suficiente para ativar esse instinto alfa que os põe no controle, que lhes diz que, ok, se não há aqui ninguém que esteja no comando, então vou passar a estar eu. E qual é o problema? O problema é que este instinto alfa vem sempre com uma grande dose de ansiedade, de mal-estar, de agitação, de insegurança e de uma série de outros problemas. Porquê? Porque no fundo as crianças sabem que não é esse o lugar delas, não é? As crianças sabem que não é esse o papel delas. O Gordon Neufeld tem esta frase linda, que é provavelmente a frase mais repetida dele: as crianças precisam de descansar no nosso amor. E descansar no amor de alguém é nós sentirmos que somos dignos de ser amados por essa pessoa, independentemente do que fizermos. Não importam as nossas falhas, nem tampouco as nossas conquistas, somos sempre dignos do amor daquela pessoa. E só nesse descanso é que as crianças podem realmente desenvolver todo o seu potencial. Quando as crianças descansam no nosso amor, ficam livres para crescer, ficam livres para se tornarem a sua própria pessoa. Sem dúvida, porque realmente estão no espaço da evolução, não estão no espaço da sobrevivência, da correção de algo que precisa de mudar a Exatamente. vida, não é? De mudar-se a si próprias para, não é? É um espaço de suficiência. Aqui é um espaço suficientemente acolhedor para eu poder relaxar, para eu poder crescer, não é? É muito Exatamente. esse lugar Exatamente. de. É só do descanso que o crescimento vem. Não é possível crescer se não estivermos em descanso. E é quando sentimos que realmente é suficiente, não é? Temos o suficiente para poder estar aqui Exatamente. agora tranquilos, não é? É muito esse lugar de sair da luta e entrar nessa suficiência de que está aqui tudo, não é? De que chega, de que podemos, e isso é super importante. Então, para terminarmos este lugar que realmente eu sinto que também trazes, que é este amar com firmeza, não é? E a firmeza é mostrar essa segurança. Então, se por um lado vem esta vulnerabilidade, também partilharmos com eles emoções, vem esta vulnerabilidade de mostrarmos que somos um ser humano que também tem várias emoções, que também chora. Por outro lado, nós somos o porto seguro. Então, a firmeza e a estrutura têm de estar connosco, não é? Então, uma mensagem para terminarmos desta junção entre um amor e uma humanidade que nos desmancha em emoções e uma estrutura, um esqueleto interno, uma segurança pessoal que nos mostra que somos o colo, que somos a casa, que somos não é? A firmeza. Exatamente. E que sabemos o caminho. Sobretudo as crianças precisam de sentir que nós sabemos o caminho. Sabemos o caminho para o coração delas, sabemos o caminho para lhes dar aquilo que elas precisam. É muito isso que os nossos filhos precisam de sentir, não é? Precisam de sentir que nós somos capazes de lhes dar aquilo que eles precisam, somos capazes de ver as necessidades deles e temos tudo o que é preciso para as preencher. Então, repitam também as mães, eu sinto que isto é super importante, este lugar de eu estou segura neste papel, eu trabalho e faço à par da minha parentalidade tudo o que eu preciso para estar segura em mim e quando vamos
para o campo, não é? Quando vamos para a parentalidade, então vamos enraizadas. E isso também eu sinto que é muito esse lugar de mãe e pai dentro de nós, não é? Somos a mãe e as emoções e o feminino e somos o pai, somos a estrutura, não é? E claro que depois existe mãe e pai em cada pessoa, mas dentro de nós próprios também esse lugar de sermos, termos o lado da mãe e o lado do pai. E o pai é a mesma coisa, ter o lado da mãe e ter o lado do pai, não é? Sim, e sobretudo sabermos que lá está, as crianças precisam de se sentir cuidadas para crescer. Os adultos crescem quando estão a cuidar. Portanto, isto é uma dinâmica, a natureza no fundo é muito sábia, não é? E então, se nós assumirmos esse nosso papel também de cuidadores dos nossos filhos, isso também nos permite amadurecer e às vezes até sarar algumas feridas. Incrível, incrível. Acho que é assim, a deixa perfeita para terminarmos este episódio. Acho que é incrível esse lugar de realmente nós percebemos que agora, como crianças, nós recebemos, como adulto nós damos e a dar estamos a receber também, não é? Eu sinto que é muito esse circuito, não é? Que é a vida, que é esse ciclo. Então, Laura, muito obrigada por ter estado aqui no nosso episódio. Obrigada também por quem nos enviou as suas perguntas. Laura, muito obrigada. Continuação de um excelente trabalho. Quem precisar de um acompanhamento mais personalizado, Laura, penso que estás a fazer essas consultas individuais, não é? De aconselhamento parental. Levem as vossas dúvidas mais a fundo. Tenham realmente estas pessoas do vosso lado para nos sentirmos mais seguras depois naquele momento, não é? O que precisamos de trabalhar em nós, que os filhos também nos convidem a ir fazer esse trabalho, à margem da percepção deles e depois com eles somos realmente esse pilar que mostra o caminho do amor, o caminho da relação, não é? Muito esta que nós queremos passar, muito desta correlação de estarmos em comunidade, estarmos com as pessoas em quem podemos confiar e descansar, não é? Então, Sim, muito, muito obrigada. Obrigada. Margarida, foi muito bom. Obrigada, Laura. Muito obrigada a todos também que estiveram desse lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve. Muito obrigada, Laura.